Quando a gente é jovem, a gente acha que é eterna essa juventude. A gente imagina que a gente nunca vai envelhecer ou que esse problema nunca vai chegar na casa da gente. E se de repente você tiver mal de Alzheimer com 40 anos, 45, 50, será que isso pode acontecer? Isso é o que nós vamos falar agora no nosso programa com esse médico geriatra que aceitou o nosso convite de estar nessa manhã falando sobre esse assunto. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Olá, Vanusa. Olá, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso e da gente conversar sobre esse assunto, porque quando a gente chama um geriatra, a primeira coisa que as pessoas pensam, vai falar de mal de Alzheimer. Beleza, vamos, por que não? Mas a gente não vai falar só do mal de Alzheimer, a gente vai falar de toda uma história de esquecimento. Nunca se falou tanto em esquecimento, nunca foi tão preocupante. Por exemplo, minha mãe dizia assim, criança não tem que se preocupar. Adolescente só vai começar a ter responsabilidade com outras coisas relacionadas aos adultos quando começar a trabalhar, que começar a ter sua responsabilidade. Mas o importante é que você estude e tenha responsabilidade com seus estudos. Mas tem algumas coisas que têm acontecido nos últimos tempos e que pode chegar à terceira idade, que é essa questão dos esquecimentos. E aí a gente vai querer entender quando é que um esquecimento é bom, normal, e quando um esquecimento é preocupante para as pessoas que já estão assistindo o nosso programa. Porque a gente só fala da terceira idade, mas para essa pessoa chegar na terceira idade, esses esquecimentos também podem influenciar na questão do próprio mal de Alzheimer? Bom, na grande maioria das vezes, a alteração de memória do tipo esquecimento não está associada à demência. São exceções. Na grande maioria das vezes está associado mesmo a um quadro de humor, ansiedade, depressão. Mas o paciente começou a apresentar um quadro de alteração de memória, é importante já ser avaliado por um médico especialista para a gente tentar ver qual pode estar sendo a causa. Como você falou, a população está envelhecendo, o envelhecimento por si só é um fator de risco isolado para desenvolver um quadro de demência. Mas também a gente não pode esquecer que a gente está vivendo em uma época que temos telas, várias coisas para fazer ao mesmo tempo, quando lá atrás, há uns 20, 30, 40 anos, não tinha tudo isso. Então as pessoas podem começar a ficar tendo um pouquinho mais de desatenção, mas nem sempre vai ser um quadro de demência. Pronto, eu sei que eu sou um médico geriatra, mas eu acho que é tão interessante a gente entender um pouco de como esse cérebro funciona, porque a gente sabe que para chegar também no cérebro desse senhor, dessa senhora da terceira idade, vocês têm que estudar essa parte toda. E aí a gente chama atenção para o seguinte, no passado, a gente estava agora há pouco brincando aqui, um joguinho da época, que eram aquelas argolinhas que a gente gostava de brincar, a questão do peixinho, e tinham vários brinquedos. Naquela época, os brinquedos eram diferentes do celular que nós temos hoje. E o que chama atenção, parece que no nosso cérebro existe algo que acontece que as pessoas estão esquecendo tudo. Os jovens de hoje estão esquecendo tudo. Esquece garrafa, esquece que pegou uma chave, esquece livro, esquece mochila e várias outras coisas mais. Parece que eles estão, como as mães costumam dizer, com a cabecinha no mundo da lua. O que tem de diferente e que a gente pode chamar a atenção e que pode ser um problema de demência no futuro? Perfeito. Quando você fala de síndrome, a demência de Alzheimer, é um dos Sim. tipos de demência. Ela é a demência mais comum de todas, cerca de 60% a 70%. Mas para você entender o que é a demência, Sim. primeiro é importante a gente entender o conceito de cognição. Sim. Né? Então, assim, de uma forma bem simples, a cognição é uma propriedade intelectual que faz com que a gente perceba as informações do meio, a gente consiga processar e interagir, realizando as atividades do dia a dia. Tudo que a gente está fazendo aqui, o trabalho, como a gente é em casa, para a gente conseguir fazer essas atividades, a gente utiliza a nossa cognição. A nossa cognição é formada por vários domínios cognitivos. Por exemplo, a memória é um deles, linguagem, atenção, função visoespacial, executiva. Quando é que a gente fala que um indivíduo tem uma demência? Quando ele tem prejuízo da sua funcionalidade, ou seja, ele não consegue mais exercer as atividades do dia a dia, porque ele teve um problema em um ou mais desses domínios, aí a gente pode começar a pensar numa síndrome demencial. Se for descartado ainda um quadro de humor, como ansiedade, depressão ou quadro de delírio, aí a gente pode dizer que provavelmente o paciente está com um quadro de síndrome demencial. E como eu disse, o Alzheimer é o mais comum de todos, 60% a 70%. Por isso que as pessoas pensam que todo Alzheimer, toda demência é Alzheimer e não é. Tem demência que não cursa com alteração de memória. Então, assim,
Nesse momento é o momento que a gente tem que começar a se preocupar. Não é normal determinados esquecimentos, né? Você falou um pouco como é que funciona. Por isso que é bom esse jovem, esse adolescente, essa pessoa adulta, prestar bastante atenção no que está fazendo no dia a dia, né? Por exemplo, antes a gente tinha também aquele costume de estar com outros tipos, um gibi, né? Às vezes você tinha as palavrinhas, né? Que você caça palavras. Hoje a gente já não vê mais as pessoas buscando isso até nas redes sociais. Você consegue hoje, se você for no seu celular, você consegue. Lá também Vários tem. jogos. Mas as pessoas não costumam procurar isso. E aí o que é preocupante? Quais são os tipos de demências e como a gente tem que ficar atento a tudo isso? Por exemplo, não ler. Passar mais tempo nas redes sociais. Hoje você só olha os comentários e muitas vezes você não quer ler aquele textão gigante para entender a informação. Pessoas que não costumam ler, as pessoas dizem que memória gasta. Aí eu quero saber se isso é mito ou se isso é verdade relacionado a esse assunto. Pessoas que não têm o hábito da leitura. Na terceira idade, ela pode ter problema com esse tal desse esquecimento, ou até mesmo com a própria demência. Eu queria saber quais são os tipos de demências. Sim, existem vários tipos de demência, né? Sim. As principais, a primeira é a doença de Alzheimer, mas temos a demência vascular, frontotemporal, a demência da doença de Parkinson, nós temos Lewy, dentre inúmeras outras. Existem várias, né? Inclusive demência associada à deficiência nutricional, por exemplo, como por exemplo vitamina B12. Mas assim, quando você fala de estudos, por exemplo, nós temos alguns fatores protetores. Reserva cognitiva, a gente fala muito isso, é um fator protetor. O que seria a reserva cognitiva? Os últimos estudos mostraram, né, na verdade os últimos que estão sendo feitos há vários e vários anos, que aqueles indivíduos que têm alta escolaridade ou então que exerceram atividade intelectualmente estimulante por muitos e muitos anos, eles têm, entre aspas, mais combustível para queimar, entendeu? Então, em relação àqueles outros pacientes que tiveram uma baixa escolaridade, que nunca realizaram atividade intelectualmente estimulantes, eles são mais fáceis de desenvolver um quadro de demência em comparação a esses outros. E qual a diferença de mal de Alzheimer e demência? Existe uma diferença? Existe, sim. A doença de Alzheimer, né, o diagnóstico dela não significa, porque você tem a doença de Alzheimer, não significa que você tem a demência da doença de Alzheimer. Né? É um processo fisiopatológico de deposição de algumas proteínas no nosso cérebro, né, beta-amiloide e emaranhados neurofibrilares de proteína tal fosforilada no local fora do neurônio e dentro do neurônio. Então, ocorre uma morte do neurônio. Então, isso é a doença de Parkinson. Mas, quando o indivíduo tem essa alteração, não significa que naquele momento ele vai desenvolver a doença. Vários indivíduos pós-morte fizeram estudos anatomopatológicos e aí viram que tinham essas substâncias e não desenvolveram o quadro de demência. Mas o que é que se sabe? Se você tem esse processo fisiopatológico ocorrendo, se você viver muitos e muitos anos, você provavelmente vai desenvolver um quadro de demência. E aí chama atenção para o que é mais grave. Quando você chega a um grau de demência muito maior, né, o que pode acontecer com essa pessoa? Ela voltar, como as pessoas costumam dizer, a ser uma criança ou não? Não tem nada a ver. Devido ao prejuízo dessa cognição, de alguns domínios cognitivos, ela vai perdendo funcionalidade. Então, quando a gente fala de uma demência em estágio avançado, o paciente ele já não consegue se manter em posição ereta, sentado em uma cama, ele não consegue mais esboçar ali sentimentos, ele não consegue mais falar. Até respirar? Ele fica mais, assim, ele consegue continuar respirando normalmente, mas ele fica muito mais fragilizado, ele fica ali na cama, ele fica com síndrome de imobilismo, que nós chamamos, ele não consegue mais interagir com o meio social, tem incontinência urinária, incontinência fecal. Então, assim, por isso que é importante a gente saber em qual estágio o paciente está, porque a gente pode lançar a mão de algumas terapias, né? Existem várias terapias, medicamentosas e não medicamentosas. Quando o senhor fala dessa parte de nutrição, é o que mais preocupa hoje e é uma das coisas que mais se fala. Dentro do Bom Dia é o que a gente mais fala. Tanto a gente traz psicólogos, como a gente traz nutricionistas, educadores físicos. Nos últimos tempos, a gente tem entendido, através de informações, que não fazer exercícios, principalmente nas pernas, poderia trazer demência. Isso é uma história que estão divulgando nas redes sociais, ou isso de fato acontece?
Não, de fato acontece. Eles observaram que os indivíduos que têm a fragilidade, baixa massa magra, consequentemente esses indivíduos eles perdem a funcionalidade e estão mais predispostos a desenvolver um quadro de demência. Junto com essa reserva cognitiva, também o que está associado? Atividade física e alimentação adequada. Pronto. E aí tem outros fatores de risco também modificáveis. Né? Por exemplo, doenças crônicas não tratáveis. O paciente tem diabetes, não tratou, hipertensão e não tratou, ansiedade e depressão. O que aconteceu durante a pandemia? Isolamento social. Isolamento social está diretamente associado a um quadro de demência. Né? O indivíduo ele começa a ficar mais recluso, ele começa a apresentar um declínio cognitivo. Pacientes que são tabagistas, que têm colesterol elevado e não tratam. Então, tudo isso, dentre outras causas, estão associados a maior risco de desenvolver um quadro de demência. Doutor, quando o senhor fala assim da pandemia, que a gente chama atenção, que muitas vezes essa pessoa da terceira idade já não tinha muita atenção dos mais jovens. E nos últimos tempos, parece que as pessoas estão ficando mais insensíveis ao outro. Às vezes não existe essa empatia. Já não se dá muitas vezes atenção nem para os próprios jovens, muitas vezes para pessoas, os próprios casais estão mais distantes e a gente sabe que as redes sociais, elas têm feito com que as pessoas se comuniquem com o que é virtual e esqueçam esse lado mais pessoal, né? E isso é muito importante a gente falar e relatar. Como é que estão os nossos idosos diante desta situação? Muitos também acabam buscando as redes sociais e acabam, muitas vezes, sendo enganados, prestam atenção só num tipo de informação e ali eles ficam ali e acabam que pessoas que estão ao redor também esquecem dos mesmos. O que é que o senhor tem para falar sobre isso nesta época que nós estamos vivendo agora? Sabe, eu fico preocupado porque todo mundo vai envelhecer. Quem tiver sorte vai envelhecer algum dia. E a gente vive uma cultura que não se preocupa muito com o envelhecimento. A gente não aprende na escola sobre, por exemplo, a parte financeira, fazer reserva financeira. A gente não aprende que nós vamos envelhecer algum dia. Né? O idoso, infelizmente, na grande maioria dos lares brasileiros, ele é colocado como uma pessoa excluída, ele é excluído. Tem um documentário interessante chamado Blue Zone, Zonas Azuis, onde eles avaliam os locais no mundo onde a população envelhece mais com qualidade de vida. Nesses locais, os idosos eles são personagens centrais de uma família. Eles são respeitados, suas vontades são respeitadas, entendeu? Então a gente observa que tem um distanciamento do idoso. Ele é colocado como uma pessoa ali que não vamos levar muito em consideração. E tudo isso leva a um prejuízo. Tanto que as políticas não estão sendo feitas pensando no envelhecimento. A gente tem que pensar em viver em um local que o envelhecimento é bom, o envelhecimento é saudável, que tenha locais de acesso para os idosos, que tenham o que fazer. Né? Infelizmente, na maioria dos locais do Brasil, a gente não tem isso. E, mais uma vez, por que me preocupa? Porque todo mundo, quem tiver sorte, algum dia vai estar envelhecendo. Então a gente tem que começar, os políticos também têm que começar a pensar agora em investir em todo tipo de suporte para ter um envelhecimento bem sucedido, um envelhecimento saudável. Né? Então, é importante a gente começar a pensar nisso. As pessoas, a população começar a cobrar também os políticos. E a gente tem observado também que estão jogando muito pesado relacionado à alimentação. Ontem mesmo, antes de ontem, a gente vem falando das frutas, vem falando de tudo que acontece, do que a gente come. Às vezes a gente pensa que está comendo o que é saudável, não está comendo o que é saudável, as vitaminas não estão ali. Acaba também que a gente nós estamos buscando nas farmácias, às vezes, remédios e itens de forma muitas vezes irresponsável, até vitaminas, e que nem vitamina ali tem. Justamente. Isso a gente tem que chamar a atenção também. Muito. A gente percebe que tem alguns São pacientes... tantas marcas que você fica, meu Deus, você corre o risco de estar comprando uma marca extremamente cara e ali não ter nada das vitaminas que você está esperando. Está tudo muito confuso. O senhor não está sentindo isso, não? Muito confuso, né? As pessoas chegam nas farmácias e eu quero aquela vitamina. E assim, fiquem atentos, porque as vitaminas não são medicamentos que não vão causar nenhum problema. Sim. A gente pega pacientes que têm intoxicação por essas vitaminas, tá? Quando bem indicada, tudo bem, tem algumas vitaminas, ácido fólico, B12, mas olha, estou falando isso não é para você estar ali comprando o ácido fólico B12. Quando bem indicado, sim, tem um benefício. Agora, a automedicação pode ser deletéria. Tem paciente que tem intoxicação e vai apresentar um quadro cognitivo, pensa que é demência quando vai ver intoxicação por algum medicamento. Quando você fala de alimentação, os ultraprocessados já tem vários estudos mostrando o malefício
né? O risco cancerígeno. E quando você vai ver, tem alguns estudos que falam de algum tipo de dieta, por exemplo, a mais conhecida, a dieta do Mediterrâneo, né? Que está associada a uma vida com maior qualidade de vida, né? Então, assim, é importante você ter uma dieta adequada. Nós temos uma cultura onde os indivíduos comem um alimento, na maioria das vezes, mais remoso, mais pesado. Conheço vários pacientes que falam, doutor, eu não bebo durante a semana, só sábado, mas quando vai beber dia de sábado, é o dia todo. É o que a gente chama de libação alcoólica, isso daí faz mal, né? Faz mal para os neurônios, faz mal para o fígado, faz mal para todo o corpo. Então são coisas para a gente ficar atento. É por isso que é importante o acompanhamento de um profissional, porque são informações que todo mundo deveria ter, mas infelizmente não é tão divulgada assim. Doutor, me fala sobre a questão do Alzheimer chegar mais cedo na vida das pessoas. Aqui dentro de Teresina, tem muita gente que recebeu o Alzheimer, a doença do Alzheimer, mais cedo, com menos idade. Qual é a menor idade antes da terceira idade? Bom, graças a Deus, a grande maioria dos quadros de Alzheimer acontece em indivíduos acima de 65 anos de idade. Mas existe também aquela população que inicia mais cedo. Já vi paciente de 40, 45 anos desenvolvendo, sim. Mas assim, são exceções, são raríssimos. Por que isso acontece, doutor? Geralmente estão associados, são genéticos, tá? A gente entende o processo, né? Como eu falei para você, deposição de proteínas que fazem com que o neurônio morra. Mas o que leva aquilo, a gente não sabe muito bem, pode ser algo genético. Agora sim, a gente tem percebido que várias doenças têm chegado na vida das pessoas e que, às vezes, a própria medicina quer entender melhor por que determinadas coisas estão acontecendo. Por exemplo, não tem o pai e a mãe não tem. Às vezes as pessoas desconhecem a história dos avós, dos bisavós, não vão analisar como era a vida dos antepassados, né? E de uma certa forma a gente vê jovens passando por situações. Nunca se falou tanto de câncer numa família que nunca teve câncer, né? Nunca se falou tanto de mal de Alzheimer numa família que nunca teve mal de Alzheimer. Pelo menos acha que nunca teve na família. E isso muitas vezes é preocupante. Eu tenho uma amiga que a mãe dela começou com mal de Alzheimer, com uns 49 anos de idade. Começou só com uns esquecimentozinhos. Hoje ela é uma mulher acamada, uma jovem acamada. E isso é preocupante. E aí, quais seriam os sinais para a gente entender essa demência e quais seriam os sinais para a gente entender esse mal de Alzheimer? Bom, quais são os sinais de alerta, né? Sim. Um indivíduo que começa a ter um embotamento social, começa a ficar mais apático, é um dos sinais. Ele começa a apresentar prejuízo de memória recente. Também, por exemplo, ele começa a esquecer de pagar as contas, começa a esquecer de tomar os medicamentos, compromissos, o que comeu no café da manhã, né? Quando a gente fala da doença de Alzheimer, por isso que o diagnóstico não é tão simples. Uma consulta geriátrica demora 1 hora e meia, porque o diagnóstico é clínico e a gente tem que colher muito bem a história clínica do paciente. A gente tem que saber história patológica pregressa, as comorbidades dele, cirurgia que ele já fez, os medicamentos que ele faz uso, histórico vacinal, histórico familiar e entra a parte do componente genético. A gente faz o que nós chamamos de avaliação geriátrica ampla, onde a gente avalia cada domínio funcional do idoso. Quando a gente percebe que o indivíduo ele perdeu a funcionalidade dele, a gente vai lançar mão de alguns testes cognitivos, MoCA, Mini-Mental, e aí a gente consegue ver se o paciente de fato tem uma síndrome demencial ou não, né? E aí não é só apenas clínico. A gente também tem que lançar mão, de acordo com o exame, com a anamnese, com o exame físico, alguns exames laboratoriais, alguns exames de imagem. E aí, a partir desse momento, a gente pode bater o martelo e já iniciar o tratamento. Doutor, é mito ou é verdade? Sempre tive vontade de fazer esse tipo de pergunta. Que pessoas na terceira idade, que acabam tendo comportamentos diferentes do caráter e daquela conduta, daquele jeito que ele tinha quando era mais jovem. Por exemplo, uma pessoa da terceira idade começa a ter um comportamento diferenciado, sempre foi muito educado, muito gentil, e de repente tem um comportamento totalmente errado, que não tem nada a ver com o seu caráter, que é de assustar. Aí vem alguém e diz, não, ele tá com mal de Alzheimer, não, ele já tá começando a demência. Como falar sobre esse assunto? O que está no subconsciente, de fato, na terceira idade, quando se chega ao mal de Alzheimer, ou até mesmo na demência, se começa a colocar para fora o que está no subconsciente, ou isso é mito?
Em algumas demências, sim, a gente tem alteração comportamental, demência frontotemporal. Que às vezes tem pessoas que agem de um jeito, mas no pensamento, lá no subconsciente, são outros pensamentos. Inclusive as pessoas dizem que o que está mais próximo de uma demência, de um mal de Alzheimer, é uma anestesia geral. Que muitas pessoas, quando estão voltando da anestesia geral, falam coisas que, sinceramente, se estivessem ali no momento atual, não falariam. Justamente. Assim, o que a gente percebe, né? Inclusive, isso é um motivo de muito estresse e sofrimento para os familiares. Sabe? Você vê um ente querido que está começando a apresentar um prejuízo de memória, começa a esquecer de determinados assuntos, gera um estresse enorme para a família. Sim. Às vezes, no início, a família pensa que aquilo, não, ele está fazendo porque ele quer. Mas não é um desvio de caráter. Por isso que é importante a história clínica. Se o indivíduo ele está bem e de um dia para o outro ele desenvolve um quadro de alteração comportamental, dificilmente vai ser um quadro de demência. A gente vai ter que investigar. Pode ter tido um quadro de AVC, uma encefalopatia, entendeu? Por isso que é importante a história. Mas aqueles indivíduos que têm uma alteração comportamental, que é início gradual, insidiosa, que realmente é associada a um quadro de demência, é importante a gente conversar com os familiares, explicando que isso não é porque o paciente quer, faz parte do quadro clínico da demência. Isso para evitar ter conflitos entre o paciente e os familiares, evitar ter mais sofrimento entre eles. Conhecimento salva. É importante os familiares entenderem como é a evolução da doença. Por isso que é importante uma consulta com um médico especialista. Na consulta, a gente vai estar dando suporte para o paciente, mas não apenas para o paciente, para os familiares e os cuidadores. Para toda a rede de apoio. Importante. E aí vale a pena a gente começar a colocar na cabeça das pessoas que essa ideia de só estar nas redes sociais e trocar, né, a conversa, o diálogo, ter mais tempo para o outro, procurar entender a dor do outro. Tem pessoas que guardam tudo para si. Sim. E muitas vezes estão perdendo essa confiança, estão perdendo essa amizade, esse companheirismo e acabam vivendo só para sua mente. Isso é perigoso, né, doutor? Muito perigoso. E aí, assim, quando a gente fala do estresse do cuidador, né, os estudos mostram que no Brasil a maioria dos cuidadores são mulheres, acima de 50 anos de idade. Quando eu falo cuidador, não é apenas de paciente com síndrome demencial, mas outras doenças, neoplasia, esclerose lateral amiotrófica. O que é que observa? Que esses cuidadores muitas vezes morrem primeiro que o paciente. Nossa. Por quê? Porque ele deixa de cuidar de si para cuidar do próximo. Aí entra outro problema. Geralmente as famílias colocam apenas um filho para estar cuidando do paciente. Geralmente é aquele filho que não tem um trabalho, que não tem aquele trabalho comum da sociedade. Então o que é que eles fazem? Você vai cuidar da mamãe, do papai, do titio, da titia, porque você não trabalha com outra coisa. E deixa só aquele filho. Mas assim, entendam que o estresse, a sobrecarga física e emocional é extremamente elevada. Obrigatoriamente tem que dividir as tarefas. É importante, primeiro, conhecer a doença para diminuir o sofrimento daquele processo, né? Porque, querendo ou não, é um luto em vida. E, ao mesmo tempo, você vai dividir as tarefas para que aquela pessoa que fica a maior parte do tempo com o paciente possa estar indo para a academia, possa estar cuidando da sua saúde para não ter uma hipertensão ou diabetes. Às vezes, até acaba evoluindo com um quadro de síndrome demencial também. Então, é algo que a gente tem que conversar. Doutor, vamos chamar a atenção dos jovens que aí estão, com essa questão do esquecimento, né? Esses jovens homens, jovens mulheres, porque eu considero uma pessoa de 40 anos, 50 anos ainda um grande jovem. E a gente tem que trabalhar a mente dessas pessoas, porque é só 10 anos para chegar aos 60 anos, né? Isso. De 50 para 60 anos. E aí chamar a atenção desses tais esquecimentos e até mesmo com cuidado que as pessoas devem ter em buscar um profissional para saber o que está acontecendo. Tem exames, por exemplo, para você analisar como é que está o seu cérebro, como está essa questão dos esquecimentos. Tem gente que imagina o seguinte: nossa, mas eu estou esquecendo demais. Eu estou esquecendo demais. Às vezes, preocupação, sim. Mas o que alerta? Como a pessoa pode trazer esse lado preventivo? Bom, o diagnóstico, como eu disse, ele é clínico. Certo. A gente também não pode estar lançando mão de... Não existe aquele exame que você fez e, puf, deu uma demência. Tá. Não existe. Né? Mas ele ajuda a complementar a nossa hipótese diagnóstica. Porque pode não ser um mal de Alzheimer, pode não ser uma demência, mas pode ser uma outra doença. Isso, por exemplo, um indivíduo que ele tem sintomas de uma síndrome demencial, com prejuízo de memória recente, a gente faz uma ressonância magnética de crânio e tem uma atrofia hipocampal, a gente pode dizer, está diante de um quadro da doença de Alzheimer.
né? Mas como eu disse, o diagnóstico mesmo, de fato, é um diagnóstico clínico. E assim, quando você fala assim, os jovens, né? A gente tem que ter ciência, todo mundo que está assistindo a gente, que acabou aquela história de que a pessoa de 60 anos é aquele idoso fraquinho de 20, 30 anos atrás. Não, nos últimos 40 anos teve um aumento da expectativa de vida de aproximadamente 30 anos, a população está envelhecendo. Se eu não me engano, a mulher que viveu mais tempo documentado, Jeanne Claudin, uma francesa, viveu 122 anos. Alguns autores falam que um indivíduo que vai viver mais de 130 anos já está vivo. Então vejam, viver muito tempo já é uma realidade. Mas não importa viver muito tempo. Para nós geriatras, assim, a gente não quer que você vai viver 200, 300 anos. Não, viver com qualidade de vida é o nosso principal objetivo. Que você viva com autonomia e independência pelo máximo possível de tempo. É isso que a gente quer fazer. E para isso, a gente tem que educar a população sobre algumas coisas. Por exemplo, alimentação, atividade física. Não é à toa que a OMS, nós estamos na década do envelhecimento saudável. Né? Mas para isso não basta apenas trazer informação para a população. Tem que ter política pública, tem que ter profissionais gabaritados, né? Tem pouquíssimos geriatras atendendo, então tem que ter mais geriatra atendendo a população em geral, porque o geriatra é o clínico geral. Para a gente fazer geriatria, a gente tem que fazer antes clínica médica, então nós somos o clínico geral do paciente. Então, melhor do que você tratar a doença é você prevenir a doença, inclusive diminuir os gastos absurdamente, quando a gente fala da parte de viabilidade econômica. E tem alguma dica que as pessoas podem fazer para exercícios, algo que pode ajudar essa pessoa com os esquecimentos ou até mesmo ajudar essa pessoa com demência, essa pessoa com mal de Alzheimer? Tem como essa rede de apoio ajudar? Sim. E essa parte do tratamento é um tratamento que ele envolve vários componentes, não só o médico. É importante o indivíduo realizar atividades intelectualmente estimulantes. Sim. Tem um profissional que é extremamente importante, e pouco se fala dele, né? Que é o terapeuta ocupacional. Ele é muito importante. A psicoterapia, fisioterapia, porque a gente já viu que o movimento, a atividade física está associada, a nutrição também adequada. Tem algumas atividades intelectualmente estimulantes que vão melhorar, que vão evitar, que vão ajudar a retardar um pouquinho a evolução da doença. Você falou palavra cruzada, caça-palavras, sudoku, pintura, escultura. Leitura. Leitura é extremamente importante. Aprender um instrumento. Memória não gasta. Isso. Isso é mito. A história de dizer que memória gasta? Não, memória não vai gastar, mas tem alguns domínios que vão diminuindo com o tempo. Doutor, eu falo isso porque durante um bom tempo eu ouvi muitas pessoas dizerem isso pra mim. Porque assim, eu tenho 34 anos de profissão. Digamos que eu já tenha feito nesta minha vida, assim, mais de 300 comerciais. Essa é a verdade. Isso é o que eu imagino. E muitos decorados, né? E aí eu falei assim, gente, se memória gasta... Pelo amor de Deus. Não. Se você não... Isso só o que eu imagino, né? Sim. Fora tudo que eu já fiz na minha vida, de documentário, de tudo. E que muita gente usa muito a memória da gente, sim. Enfim. O que a gente sabe é que essa multiatenção, com o envelhecimento, ela vai diminuindo. Então, aquele indivíduo, mais as mulheres que fazem 10 coisas ao mesmo tempo, né? Conseguem fazer. Mas vai envelhecendo, vai diminuindo. Então a pessoa começa a dizer, mas antes eu conseguia fazer a unha enquanto falava no celular e pagava uma conta, mas com o tempo vai diminuindo a capacidade de fazer várias coisas simultaneamente. Então, entender o que é normal, diferenciar do que é patológico e, por exemplo, ao invés de estar tentando fazer 10 coisas ao mesmo tempo, vamos listar aqui o que é prioridade, vamos dar foco a isso e depois vai riscando da listinha. Para não ficar tudo muito confuso, né? Isso, e fazendo o próximo. Já aconteceu de exemplos de pessoas, deixei minha bolsa em tal lugar. Na mente daquela pessoa, a bolsa ficou naquele lugar. E de fato ficou naquele lugar, mas foi outro dia. E aí a pessoa chega ali e identifica que a bolsa não está ali. Na verdade, esteve ali num outro dia. Que tipo de esquecimento é esse? Geralmente está associado com estresse. Pessoas que estão ansiosas, depressão, muito nervosas, sobrecarga do trabalho, sobrecarga familiar, por exemplo, o cuidador, ele começa a ter um estresse, né? A ansiedade, porque a gente chama de ansiedade mesmo patológica. Porque a ansiedade é normal, todo indivíduo tem ansiedade, né? Mas quando passa de determinado ponto, começa a trazer prejuízo funcional. Então é comum a gente ouvir o paciente chega, doutor, acho que eu estou com Alzheimer. Por quê? Porque eu fui no shopping, estacionei o carro lá atrás e fui procurar lá na frente.
Mas quando você vai ver 2, 3 dias atrás, ele estava no shopping, ele estacionou atrás. Assim, fica tranquilo. Ou esqueceu o carro no shopping e foi de Uber. Acontece e depois muito. Lembrou que tinha deixado. Isso acontece? Acontece, mas assim, fique tranquilo que na gigante maioria das vezes não se trata de uma síndrome demencial. Pronto. Tá? Geralmente está associada a um quadro de humor. De qualquer forma, é importante você... Tem que avaliar Tem que avaliar. E quando o senhor fala de B12, a gente já vai encerrar, viu, Lorena? Porque esse assunto é tão interessante que a gente só está ganhando aqui. Mas assim, relacionado aos remédios, vitamina B12, somente orientado por médicos, né? Isso. Porque o senhor estava falando sobre a quantidade de remédios que as pessoas costumam tomar e que às vezes pode dar um prejuízo. A recomendação de um remédio X para um paciente é diferente dele chegar lá, comprar e tomar por conta própria, né? Com toda certeza. Ou errar a dose. Com toda certeza. Por isso é importante a gente dosar determinados tipos de vitamina. A B12 é, por exemplo, alguma delas. Se você tem uma vitamina B12 normal, não tem por que estar repondo desnecessariamente. É melhor você focar esse investimento que você gostaria de fazer nessa vitamina em algum outro medicamento. A gente sabe que os medicamentos para pacientes idosos são medicamentos mais caros. E, infelizmente, no setor público, no SUS, os medicamentos bons, eles não são ofertados para a população. Então, tem população que ganha, tem pacientes que ganham o salário mínimo e gasta o salário inteiro em medicamentos. São medicamentos que eles são caros. Então, assim, é importante evitar você estar gastando desnecessariamente. Muito bom. Doutor, deixando aí suas últimas informações, queria que o senhor ficasse à vontade. O que o senhor tem percebido hoje em consultório que chama bastante atenção, que o senhor queria alertar a população? Certo. Em relação ao tratamento, né? O pessoal entra em contato dizendo que viu no Instagram, no Facebook, a cura, né? Infelizmente não existe cura ainda da doença de Alzheimer, não existe cura, mas existe o tratamento. O tratamento ele pode ser medicamentoso, não medicamentoso. Quando a gente fala do tratamento medicamentoso, ele vai ajudar a retardar um pouquinho a progressão da doença e pode melhorar um pouquinho essa parte cognitiva. Então o paciente estava tendo prejuízo de memória, ele pode ganhar um pouquinho mais, estava tendo uma alteração de humor, ele pode melhorar um pouquinho mais. O paciente começa a apresentar alterações comportamentais, como agitação, agressividade, falar coisas que não devia. A gente consegue estar utilizando alguns medicamentos também, mas tem um tratamento não farmacológico que é um dos mais importantes. O problema é que talvez seja um pouquinho mais difícil, porque quando você fala em tomar um medicamento é muito simples, tomar um comprimido e pronto. Mas não, só isso não é importante. É importante ter rotina. Quem tem o síndrome demencial tem que ter uma rotina, tem que ter horário para acordar, tem que ter horário para dormir. Isso é importante. E tem que realizar as atividades que vão preencher o dia a dia. Você tem que realizar atividades. Um terapeuta ocupacional é importante por causa disso, fisioterapeuta é importante, um educador físico, nutricionista, fisioterapeuta. Aí a gente aplica o amor. Aí aplica o amor. E o familiar tem que estar presente. Porque a pessoa esqueceu, mas você não. Justamente. E a pessoa sofre. E não ficar, o familiar fica muitas vezes, mamãe, papai, eu acabei de lhe dizer, por favor. Não, isso vai irritar o paciente, vai trazer um estresse desnecessário e vai trazer mais conflito entre vocês. Então, nunca fique confrontando o paciente, não é porque ele quer, ele está com uma doença. Verdade. Quem quiser entrar em contato com o senhor, como é que faz? Pode entrar em contato, eu atendo no Instituto Albus. Também pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, dr.lucasterto. Tá? Vai ser um prazer estar atendendo você e quem você ama.